Bem-vindo, caro irmão, a este programa Totus Tuus Maria, que a TV Canção Nova apresenta para que tenhamos o maior conhecimento desta espiritualidade segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, a total consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Sou o padre Delfim Afonso, pertencente a esta congregação da Companhia de Maria, normalmente conhecidos missionários monfortinos, e convosco nos próximos programas para vos apresentar um pouco a vida deste homem que estruturou esta espiritualidade. Assim teremos a oportunidade de aprofundar este tema, em que consiste e a que serve esta consagração a Maria, ou consagração de si mesmo a Jesus por Maria. Missionário da Companhia de Maria desde há 20 anos, quase. Trabalho na Diocese de Braga neste momento e convosco, nestes próximos programas, irei desenvolver um bocadinho esta temática sobre a vida de Montfort, sobre as suas obras, a sua espiritualidade e assim melhor conhecermos o contexto onde surge o moto Totus Tuus, a abreviação das palavras Sou Todo Teu. Palavras muito conhecidas de muitos irmãos por esse mundo além, uma vez que muita gente tem acesso a este método da consagração. Palavras muito conhecidas, mas que precisam ser bem contextualizadas para conhecermos o alcance e as implicações que essa consagração tem na vida do cristão. Durante estes programas, portanto, falaremos essencialmente, ou no início, essencialmente sobre a vida de Montfort, quem foi ele, em que contexto é que esta espiritualidade nasceu. Depois passaremos a apresentar um pouco as obras onde ele fala desta consagração, assim como a atualidade desta consagração segundo o magistério da Igreja e, claro, tendo em conta as origens bíblicas destes termos, consagração, e em que consiste essa entrega de cada criatura, de cada batizado a Deus. Agradeço à TV Canção Nova esta iniciativa de melhor difundir esta consagração, este método de consagração segundo Luís de Montfort, que pode ajudar os ouvintes realmente a melhor perceberem. Uma boa iniciativa de louvar e espero que seja útil aos caros irmãos que nos acompanhais. Pois bem, caros irmãos, para conhecermos melhor esta espiritualidade monfortina, convido-vos a fazer uma viagem de alguns quilómetros até à Vendée, esta região da França, e aí, chegando a uma pequena localidade que se chama Saint-Laurent-sur-Sèvre, vamos avistar 4 grandes torres que nos falam de que aquela localidade, conhecida como a Terra Santa da Vendée, aí vamos encontrar um túmulo de São Luís Maria Grignon de Montfort. Esta pequena localidade, na Vendée, guarda esse tesouro, o corpo de São Luís. Sobre o seu túmulo foi colocado no ano 1716 um epitáfio, uma inscrição que nos diz quem foi este homem. E é exatamente esse epitáfio que eu vos convido neste momento a ler comigo. E diz o seguinte: Que vês, ó tu que passas? Uma luz que se apagou, um homem consumido pelo fogo do amor, que se fez tudo para todos. Luís Maria Grignon de Montfort. Se observas a sua vida, nenhuma mais perfeita. A sua penitência, nenhuma mais austera. O seu zelo, nenhum mais ardente. Se consideras a sua devoção a Maria, nenhuma mais semelhante à de São Bernardo. Sacerdote de Cristo, manifestou Cristo com a sua vida,
e comunicou por todo lado a sua palavra. Incansável, só na sepultura encontrou descanso. Pai dos pobres, protetor dos órfãos, reconciliador de pecadores. A sua gloriosa morte é a imagem da sua vida. Morreu como viveu. Maduro para Deus, voou para o céu a 28 de abril do ano do Senhor 1716, com a idade de 43 anos. Ora, esta inscrição é um breve resumo de toda a sua vida e os seus seguidores, imediatamente após a sua sepultura, ali a colocaram e hoje ainda a podemos ver. Pela minha passagem em França, nas várias vezes, e tendo aí residido durante 2 anos, uma espécie de, dizia eu, o guardador do túmulo de São Luís Maria Grignon de Montfort, uma vez que trabalhava nessa basílica, onde está sepultado, que é também uma igreja paroquial. Deparando-me com esta inscrição, tudo isto me fala, portanto, de um homem enamorado por Deus. Morreu apenas com 43 anos, mas com uma vida cheia. Se esta inscrição, que foi colocada poucos dias depois da sua morte, vamos um pouco às suas origens, as suas origens bretãs. Em 1673, nasce este rapaz de uma família da baixa nobreza francesa, filho de um pai advogado. Com a sua esposa vivia modestamente nesta localidade, Montfort-sur-Mieux, a uns 30 quilómetros distante de Rennes. Ora, nesta localidade veio então à luz esta pequena criança, Luís Grignon. Mais tarde, ele viria a adotar o nome de Maria e mais tarde ainda o nome de Montfort, uma vez que quis assumir o nome de Maria quando recebeu o sacramento do Crisma e depois passou a assinar-se, já durante a sua vida de sacerdote, passou a assinar o seu nome como de Montfort, fazendo então referência às suas origens. Ora, este pequeno jovem, nascido a 31 de janeiro de 1673, aí viveu numa família numerosa. Dos 18 filhos do casal, apenas uns 8 sobreviveram, além dos 10 anos de idade. Uma família numerosa de onde surgiram 3 sacerdotes e algumas religiosas. Com 11 anos, vemos esta criança sair da sua localidade, desloca-se para Rennes, exatamente para aí seguir a instrução no colégio dos jesuítas, onde vai formar o seu caráter e onde vai desenvolver a sua espiritualidade, o seu amor a Jesus Cristo, sabedoria, o seu amor a Maria também. É nesta localidade de Rennes, quando ele tem 11 anos, que ele começa então uma aventura. A aventura de enamoramento por Cristo, a aventura do estudo, que o levará cada vez mais a conhecer Cristo, mas ao mesmo tempo também vai procurar e vai fazer ao longo de todo o seu percurso naquela cidade, vai fazer um percurso de enamoramento. E as crónicas referem-nos então um adolescente e um jovem que passa horas na igreja, seja dos padres carmelitas, seja numa outra igreja da cidade, onde ele se detém longo tempo diante de uma imagem de Nossa Senhora, sua boa mãe, como ele virá a chamar. Ali, portanto, além do estudo, ele desenvolve a sua vida de piedade, alojado em casa de um tio, sacerdote, naquela cidade. Ele passa longos anos nesta formação humana e também nesta formação espiritual. Passada essa infância,
Vemo-lo partir para Paris em 1692, com a idade de 19, 20 anos. Eis que ele deixa a sua localidade, a Bretanha, e lá vai ele para a grande vila, a grande cidade de Paris, ao encontro de um mundo totalmente desconhecido. Mas foi exatamente com um objetivo. O objetivo de se formar para vir a ser sacerdote. Uma vez que naquele colégio dos jesuítas, ele foi se encontrando com sacerdotes que o marcaram, foi amadurecendo a sua entrega, ou a sua vontade de se entregar, segundo um chamamento que ele percebia em si, a fazer da sua vida uma doação total ao reino de Deus. Ei-lo então a partir para Paris, com uns 20 anos, um jovem já muito maduro em termos de vida espiritual, tendo-lhe sido oferecido um meio de transporte, um cavalo, para se deslocar para a grande cidade que dista de Rennes cerca de 300 km, ele pretende exatamente abandonar tudo aquilo que são seguranças humanas e faz a viagem a pé, com apenas 10 escudos e uma roupa nova para a viagem. Mas nada disto o acompanhou até ao fim, pois logo numa famosa ponte que existia à saída de Rennes, ele troca os seus hábitos, o seu fato, por o fato de um pobre que encontrou. E os tais 10 escudos, Deus imediatamente aos pobres que foi encontrando pelo caminho. Assim foi vivendo da providência ao longo de toda a viagem. Mas por que ir para Paris? Ele tinha ouvido falar do grande seminário, Saint-Sulpice, no centro da Cidade das Luzes. Aí ouviu falar de homens santos, de um seminário fundado por um grande homem, Ollier, Berulle, e outros tantos da sabedoria francesa, santos homens, segundo o seu parecer. E então naquela escola ele podia aprender melhor a ciência divina também e humana, para melhor servir o reino de Deus. Ainda em Rennes, ouviu falar deste seminário e lá vai ele ao encontro do desconhecido. Ora, o seminário da altura era dividido, diríamos, em 2 ou 3 classes. Havia o grande seminário e havia o pequeno seminário, ou o pobre seminário. Este rapaz não tem muitos recursos, mas vai então instalar-se no chamado pequeno seminário, fundado por um sacerdote, Barmondier. Aí vai ficar 2 anos trabalhando um pouco para o seu sustento e recebendo ajuda de uma senhora, uma benfeitora, que tinha encontrado ainda em Rennes e que era muito amiga da família. Esta senhora vai ajudar a sua formação e também, num colégio pobre, ele vai trabalhar. Ora, e a vida avança estavelmente durante 2 anos, até que teve uma grande peripécia, que foi a morte do fundador deste seminário. E aí tudo foi metido em causa. Não tem dinheiro, não tem casa, como prosseguir os estudos. Na grande cidade de Paris, no grande seminário Saint-Sulpice, ali à beirinha da Universidade Sorbonne. Ora, a situação vai ser resolvida com o encontro de outras pessoas que o ajudam. E então um outro sacerdote vai fundar um outro pequeno seminário para os pobres estudantes, os que não tinham muitas possibilidades económicas. Ingressa nesta outra casa, nova comunidade, novas pessoas, mas sempre trabalhando pelo seu sustento. Trabalhando fora como dentro da casa do seminário. Por exemplo, trabalhando, vigiando e rezando pelos defuntos. Estamos no centro da cidade de Paris, onde há várias famílias benstantes, onde
Nem todos tinham a mesma sensibilidade para cuidar dos defuntos, por exemplo, e um dos trabalhos que ele faz 2 ou 3 vezes por semana é exatamente acompanhar o velório dos defuntos. E assim vai obtendo ajudas para os seus estudos, para o seu mantimento durante todo o tempo do estudo. Vai seguindo os estudos com êxito e, dentro do seminário também, um dos seus grandes trabalhos, que o apaixonou e que vai formar toda a sua vida, é o facto de ser bibliotecário. Aí ele tem conhecimento com os grandes mestres da espiritualidade e, segundo ele mesmo dirá, quando ele escreve o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele diz que leu todos os livros que ali existiam sobre a devoção mariana, dos grandes autores. Foi aí exatamente que ele foi tomando notas, foi aí que ele foi lendo e tomando notas para depois desenvolver as suas obras, que ele irá deixar como herança à Igreja, à humanidade. Temos, portanto, um jovem sábio que acompanha os estudos na Universidade Sorbonne, no grande seminário Saint-Sulpice, apesar de ser no pequeno seminário, isto é, considerado pequeno por causa de ser dos mais pobres, mas dentro do contexto da grande escola de espiritualidade francesa, de Berulle, Ollier e outros grandes mestres da espiritualidade desse século. Temos, portanto, um São Luís de Montfort a amadurecer em Paris, desde 1692 até ao ano 1700, ano em que viria a ser ordenado sacerdote. Ao longo de todo este percurso, foi marcado por uma vida espiritual intensa e abandono à providência. Como aqui se diz, no tal epitáfio que encontramos no túmulo de Montfort, uma penitência austera, uma vida perfeita, uma grande devoção a Maria. Esta grande devoção é marcada, por exemplo, por uma viagem que podemos considerar marcou um pouco o seu percurso de estudante em Paris. Já era diácono quando foi sorteado, ele e um outro seu companheiro de formação, para se deslocarem ao grande santuário Notre-Dame de Chartres. Como era habitual e ainda é nos dias de hoje, todos os anos há uma grande peregrinação do centro de Paris até esta cidade, Chartres, onde vai encontrar a gruta de Nossa Senhora Notre-Dame-sous-Terre, na grande catedral. Segundo os biógrafos, é nesta catedral, diante da imagem da Santa Virgem, que ele vai passar 6 horas de oração, na tal peregrinação que marcou um pouco a sua história, a sua vida. Isto um ano antes da ordenação, em 1699. Continuando o seu percurso de diácono, virá então a ser ordenado sacerdote em junho do ano 1700 e a sua primeira missa é celebrada então diante do altar da Santa Virgem, que se encontra no presbitério da grande igreja de Saint-Sulpice, lá no coração de Paris. Tendo celebrado aí a Eucaristia, celebrou também diante da imagem de Nossa Senhora em Notre-Dame, na grande Basílica Francesa, pela sua historicidade. Temos, portanto, um homem, desde o início, marcado pela sabedoria humana, pela sabedoria divina e nutrido por uma grande devoção à Santíssima Virgem que sempre o acompanhou. Ordenado sacerdote, o que fazer? Ele assumiu como lema da sua vida uma coisa apenas: devotar-se às almas. E então, tendo sido ordenado sacerdote em junho de 1700, poucos dias depois ele falava com o seu diretor espiritual, dizendo-lhe: que fazemos nós aqui, quando há tantas almas no Japão e na Índia que precisam de pregadores e catequistas? Ora, este seu zelo missionário
inscrito no túmulo, é exatamente o que o faz mover e sair da grande cidade de Paris, onde ele vê que há tantos eclesiásticos e, enquanto há tantas populações que precisam de ser evangelizadas. Ora, neste sentido, ele oferece ao reitor do seminário de Saint-Sulpice para partir para a Nova França, o Canadá, onde eram precisos missionários. Mas o seu pedido não foi aceito, pois naquela época e durante 17 anos, nenhum sacerdote entrou no Canadá. Dadas as dificuldades no próprio país, o reitor de Saint-Sulpice viu-se obrigado a recusar esta oferta, e então São Luís não pôde partir para onde desejava, lá no Val-de-France, para aí evangelizar exatamente aquele território. O que fazer da sua vida de sacerdote, ele que era tão zeloso pelas almas? Ele que tem como diretor espiritual um outro grande homem que conhece. E, estando ele em Paris, visita a cidade de Paris e este seminário, um grande missionário que trabalhava em Nantes. Aí tinha fundado um grupo, uma companhia de missionários. Missionários itinerantes que se deslocavam de paróquia em paróquia, de cidade em cidade, para evangelizar. Vemos então São Luís de Montfort, enamorado pelas almas e pela evangelização, a entrar nesta companhia de missionários. E assim, tendo encontrado o fundador, assume o cargo ou é admitido nesta comunidade de Nantes. Vemo-lo então em setembro de 1700 a embarcar em Orléans num barco, descendo La Loire até Nantes, onde chegará a meados de outubro de 1700, para se instalar na dita comunidade. Nesta comunidade de São Clemente, em Nantes, ele vai então trabalhar vários meses, até que algumas circunstâncias com a vida familiar o levam a sair de Nantes. Concretamente, uma sua irmã que vai fazer a profissão religiosa na abadia de Fontevraud. E aí vemos então São Luís de Montfort, que quer ir participar na profissão religiosa da irmã, passa por a grande abadia de Fontevraud, onde vai encontrar uma mulher que vai marcar a sua vida, Madame de Montespan, uma senhora da alta sociedade francesa que, por acaso, era agora a abadesa desta grande abadia, mas que em tempos tinha sido muito influente por uma grande amizade e intimidade com o rei Luís XIV. Vemos esta Madame de Montespan a querer saber da vida deste jovem que foi lá à profissão religiosa de uma irmã. E esta mesma senhora aconselha Montfort, conhecendo o seu zelo pelas almas, aconselha-o a ir conhecer um bispo de Poitiers, dada a sua um pouco de descontentamento e a sua decepção com a comunidade que foi encontrar a Nantes. Esta senhora aconselha-o a ir falar com o bispo de Poitiers, pois aí teria muito trabalho a fazer na diocese. É nesse sentido que São Luís de Montfort, em vez de regressar a Nantes após a profissão, vai conhecer Monsenhor Poitiers, mas porque o Monsenhor estava ocupado durante aqueles dias em que ela chegou, ele vai hospedar-se aonde? Certamente não no melhor hotel da cidade. Ele que era um pobre missionário e, com aquela idadezinha, vai hospedar-se aonde? No Hospital dos Incuráveis, o chamado hospício, onde havia toda a desordem social e toda a pobreza social no centro de Poitiers. Aí chegado, os pobres do hospital vão encontrá-lo a rezar, com uma túnica toda rasgada, pobre homem, no meio de tanta pobreza que já existia no hospital. E exatamente depois de longas horas de oração, segundo Grandet, um dos primeiros biógrafos de Montfort, juntamente com Bernard, vemos este Luís de Montfort a ser acolhido e amado pelos pobres, que ao fim de longas 3 horas o solicitam a sua presença e fazem uma colheita de dinheiro para lhe comprar uma túnica nova,
uma sotaina nova, para que ele tenha uma roupa mais digna enquanto sacerdote de Cristo. Vemo-lo, portanto, ali a servir os pobres e amado pelos pobres. Até que é recebido pelo Monsenhor, que depois de ter inquirido a vida de Montfort junto do seu diretor espiritual, acha por bem aguardar algum tempo para o admitir a trabalhar naquele local. E lá vem Montfort, de regresso a Nantes, e passadas umas semanas, recebe uma carta do bispo de Poitiers. Os pobres do hospital reclamam a sua presença. Eles querem-no entre eles. Temos então Montfort de regresso a Poitiers, em 1701, onde vai ficar durante vários tempo. Na inscrição do túmulo temos, portanto, aquela expressão pai dos pobres. E exatamente logo desde o início da sua vida de sacerdote, que ele vai demonstrar essa sua predileção pelos pobres, servindo-os ali durante cerca de 2 anos, naquela casa de pobreza em Poitiers. Mas aí também o seu zelo missionário incomodou algumas pessoas e, como todas as pessoas carismáticas, não passou indiferente a sua presença. Trata-se de um hospital que tem uma direção própria e a sua presença, que desafiava a mediocridade de algumas pessoas e o jansenismo de outras, a sua presença incomodou. Em 1703, vemo-lo então ser despedido do hospital. Mas durante pouco tempo, pois logo imediatamente o Monsenhor o chama de novo e agora com um novo cargo, dirigir o Hospital de Poitiers. E aí passará mais longo tempo e sobretudo numa vida até 1705, que marca uma reviravolta na vida dele de novo. Se estes primeiros 5 anos foram mais devotados às missões em Nantes e agora no Hospital de Poitiers, vamos vê-lo depois em 1705, início de 1706, com muitas dificuldades e uma certa, há quem diga, crise vocacional. O que fazer da minha vida de sacerdote? E é neste sentido que ele então pretende saber concretamente o que fazer e toma tempo para decidir, mas decidir junto do Vigário de Cristo. E vemos-lo então no início de 1706 a partir em peregrinação para Roma, para ser recebido pelo Papa Clemente XI em 5 de junho de 1706. Mas, curiosamente, em vez de apanhar a estrada mais direta para ir para Roma, ele dá-se ao trabalho de passar por um santuário que marca a cristandade e, concretamente, o povo da Itália, o santuário de Nossa Senhora de Loreto. Aí ele vai rezar, e então vem para Roma, onde passará 2 semanas à espera da audiência, junto da casa de um sacerdote conhecido, um padre teatino, Padre Tomasi. Com a influência deste padre, ele será então recebido pelo Papa Clemente XI. E recebido para quê? O Papa tenta inquirir quais são os seus desejos e ele diz: quero partir para longe, tenho o desejo de animar as almas longe para evangelizar. E aqui as palavras do Papa são realmente muito interessantes. Vós tendes em França, Senhor Padre, um grande campo para exercer o vosso zelo. Não vades algures e trabalhai sempre com submissão aos bispos nas dioceses que vos chamarem. Ora, temos então a confirmação daquilo que Montfort quer, ainda que contraria um bocadinho o seu zelo de ir para longe. Temos a confirmação do que Montfort quer, pois o Papa Clemente XI dá-lhe um título, missionário apostólico, dando-lhe uma cruz, que era dada aos missionários nessa época. Lá vemos então Montfort de regresso à sua Bretanha, para aí, agora com um título, missionário apostólico, continuar então a obra evangelizando. Assim, caros irmãos, tendo analisado um pouco esta primeira parte da vida de São Luís Maria Grignion de Montfort, espero que tenhamos conhecido melhor este santo e despedimos-nos até que avancemos para uma outra etapa desta vida, deste grande homem. O Senhor esteja convosco,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.